Bom, o tema de agora é o dom da sexualidade. A primeira coisa a entender sobre isso é que, quando falamos de sexualidade, falamos de ser homem e ser mulher. É isso que é sexualidade. Ser homem e ser mulher. Pergunta que talvez chegasse aqui na mesa. A partir de quando falar de sexualidade para os filhos? Desde o ventre. Como assim? Não, é que quando encostamos na barriga e tal, da esposa, e ele ouve a voz mais grave. Ou pegamos no colo o filho, e ele vê o pai cantando, com aquela voz mais grave e tal. Está conhecendo o que é o pai. Né? No contato com o pai, daquilo que o pai é. Com a mãe, daquilo que a mãe é, como mãe, como mulher. Isso é a sexualidade, na verdade. Essa diferenciação tão essencial, tão básica do ser humano. É verdade que alguém poderia citar aqui, puxa, mas hoje tem tanta gente falando sobre essa questão de formas diferentes. Bom, olhemos a história, né? Alguns declínios de civilizações passaram justamente pelo abandono ou pela incompreensão de uma coisa tão elementar, base da sociedade, que é a família, né? E homem e mulher. Isso é próprio de nós. Meu filho percebe pela minha maneira de ser, pelo meu tom de voz, por tudo aquilo que no dia a dia nós somos como pessoas. E isso traz para eles a compreensão do que é o homem e a mulher. Isso é uma coisa básica e elementar. Não estou entrando aqui em questões, pelo menos no momento, quero conversar um pouquinho mais sobre esse assunto com mais num tom que é realmente aquilo que eu entendo, porque a vida para mim ela é doce e é positiva, e eu vejo as pessoas sempre querendo voltar para o lado de tratar das coisas de um modo assim, que é interessante tratar, é verdade, mas vendo a vida de um lado um pouco negro, né? As situações às vezes são difíceis, mas a gente tem que se voltar a olhar para a luz, sempre. É dali que tiramos as soluções. É da luz, é da verdade, é do bem, é da beleza, é que vamos nos embeber para encontrarmos a resposta. Então precisamos ter os parâmetros, as bases, para a partir dela pensarmos em soluções. Porque senão caímos assim, em não saber do passado, da nossa identidade, daquilo que somos como pessoa, perdemos o rumo. Não sabemos fazer uma análise básica, como por exemplo um diretor do colégio, quando chega num local, ele tem que saber como é que estava a estrutura antes, o que se pretende para poder ir para onde também se vai. A família é a mesma coisa também. O que é a família? O que é o ser um homem, mulher, pai, esposo? Então é necessário saber isso. Isso não quer dizer absolutamente nada, que é uma agressão, qualquer pessoa, né? Que de repente possa falar, não, mas eu penso diferente em relação ao homossexualismo. Não tem qualquer agressão nenhuma, né? Principalmente por uma coisa básica, né? Viemos sempre de uma família, de um pai e de uma mãe. Isso é muito básico, ainda que as ideias hoje estejam parece que diferentes. Olhemos a história. Acho que é importante voltar e olhar de onde viemos, né? Isso é fundamental. Uma pessoa começa colocando uma questão sobre o namoro, que é realmente aquilo que eu também vou abordar dentro desse tema da sexualidade. Se tiver que interromper, interrompa, pai. Um minuto ainda? Então, continue, tá bom. Então, quando eu falo em relação a isso, eu volto a falar, é a mentalidade em relação à sexualidade. Eu não estou falando de educação do sexo. Somos homens e mulheres, não necessitamos de tal coisa. É da natureza do homem. E ele compreende isso. Mas as informações são necessárias e tal. Isso acontece em casa. É direito e dever dos pais, né? Tratar desses temas. Como professor, podemos tratar também desses temas, mas em colaboração com os pais. Porque os pais são os detentores para poder falar sobre isso. Os pais têm que conversar conosco. E o pai chega na escola, olha, a respeito disso,
a gente podia conversar um pouco melhor, né? Tudo bem, e podemos realmente tentar discutir e chegar num ponto importante, porque são os pais, não são objetos a serem formados e entregues, são seres humanos. Então, por isso que quando falo de sexualidade, educação da sexualidade é nos voltarmos para a pessoa humana, homem e mulher. Esse é o foco da nossa visão. Muito menos a gente entrar em detalhes assim que precisam ser ensinados para os jovens. Em nossa escola, nós não temos essa ideia de entrarmos nesse assunto que, no nosso modo de ver, é limitado e é sempre, parece que tocar em campo minado. Né? As pessoas, quando falam sexualidade, elas entendem como o ato conjugal, o relacionamento sexual em si, quando não é. Né? Quando não é. Ficarmos só num discurso de doenças sexualmente transmissíveis, de como, enfim, fazer isso, fazer aquilo e tal. Puxa, é o relacionamento como objetos, como usar pessoas. Essa, no fundo, deve ser o que está nas entrelinhas no relacionamento. Ainda que possamos, por exemplo, olhar assim, puxa, não, eu discordo. Bom, na verdade, o que se vê é o prazer, pura e simplesmente, desvinculado da pessoa humana. Um exemplo bem claro. Eu me lembro de um autor que uma vez ele falava assim, o homem, ele dá carinho para ter sexo. E a mulher dá sexo para ter carinho. Uma diferenciação básica entre homem e mulher. E no fato, por que toco nisso? Só para entendermos uma questão simples. Há uma psicologia diferente entre homens e mulheres. E, por parte do homem, necessário conhecer a mulher no sentido de como pessoa, né? Como pessoa, da sua atenção. O homem se atrai de uma forma totalmente diferente da mulher. Quando observam o homem pela maneira de falar, pela maneira de ser, isso é o que falam que se encanta tanto. E eu ouço isso de jovens, meninas, né, na escola, que falam essas questões também. Então, isso é praticamente 100% do que a gente ouve. E por esse motivo, nós não entramos nesse campo, que é um campo da família, que ela conversa sobre assuntos que acreditam que sejam pertinentes ao pai e à mãe, em primeiro lugar, a conversar. Mas o pai e a mãe ainda não sabem conversar sobre esse assunto. Bom, lá em nossa escola nós implantamos um programa chamado Protege tu Coração, né? Um programa que não é nacional e tal, mas que pessoas aqui estudaram e que está em nossa escola e também em outros lugares também. E que trata de uma maneira maravilhosa sobre esses temas, né? Sobre vários temas ligados à sexualidade. Como, por exemplo, ajudar a tomar as decisões, né? Isso é super importante para um jovem que vai numa balada e que está lá e de repente tem que saber dizer não, de repente tomar um álcool e a partir dali ainda não saber realmente seus limites e de repente acontecerem toda uma problemática com ele. Então eu vejo que a linguagem sempre fica repressiva, negativa. Então, na verdade, o que pensamos é totalmente diferente. A sexualidade como um dom próprio que Deus nos deu e que nós manifestamos como pessoas, como no relacionamento uns com os outros. Então, a primeira coisa, por exemplo, que eu falei no início, educação para a amizade. É uma das coisas importantes justamente para a sexualidade. A gente, na amizade, reconhecer a diferença do outro, porque a partir dali também você, conhecendo a pessoa, depois acaba chegando ao momento de juntos entenderem que é um namoro, ir adiante talvez para um noivado e para um matrimônio. Hoje, ainda que se diga, as coisas mudaram, tudo bem, as coisas mudaram. Mas sempre é possível olhar para o ponto certo e a partir dali saber caminhar. Me recordo, sou homem, tenho os mesmos impulsos também sexuais, mas o fato é que quando eu resolvi namorar, olhei para minha futura esposa, eu preciso conhecê-la e ela precisa me conhecer. E por isso começamos em pequenos encontros, a conversarmos, dar tempo às coisas para conhecer. Porque acontece, e muitas vezes,
tem um casal americano, não sei, alguns devem conhecer aqui, chamado Jason Everett e sua esposa, Cristalina, né? Ela tem todo um testemunho sobre isso, muito eloquente, porque ela passou por toda uma situação problemática e a partir dessa vivência dela, ela conseguia reconhecer claramente nela que ela foi usada. Assim que ela observa a linguagem, veja as propagandas, cerveja, a visão da mulher, não é a visão que eu tenho na minha cabeça. E que a gente conversa com os nossos jovens, com os meninos e as meninas também. Ou seja, que ideia estamos passando para eles sobre o homem e a mulher? Não são objetos, são pessoas. Então, quando a gente fala de namoro, esse tempo de conhecimento, é necessário, antes que haja o tempo de uma entrega, que eu conheça a pessoa. A gente queima as etapas e virão com certeza as feridas, né? E sem sombra de dúvidas virão as feridas, porque se machuca, se fere os sentimentos. E o tempo de conhecimento ele é importante para saber justamente se temos ideais em comum como pessoas, de rumos, porque de repente as pessoas percebem que são totalmente diferentes, quer dizer, que são diferentes, maravilha, mas que realmente pensam de formas assim, olha, não, realmente não dá. Eu me lembro que minha esposa me assustou quando já casada e ela me falou, olha, no tempo do namoro eu tive uma crise e eu realmente não sabia se eu gostava de você. Puxa, que bom que você falou só agora, né? Aí ela falou assim, mas uma pessoa mais velha me indicou que eu parasse, pegasse um papel e colocasse suas qualidades e seus defeitos e tal, e eu fosse olhando. Eu falei, nossa, bem intelectual. Eu falei assim, nossa, que coisa mais diferente e tal. Ela foi olhando, não sei se para brincar ou se era verdade, falou assim, olha, estava meio empate, mas o fato é que algumas coisas ali me chamavam a atenção e tal, né? E aí ela me falou isso, né? E que na verdade algumas coisas que me irritavam em você, eu olhei e falei, não é tão importante assim, né? E quer dizer, ela parou para gastar um tempo, quer dizer, numa crise que ela teve, eu falei para ela assim, que pena, eu nunca tive crise, né? E nem nunca terei e tal. Aí ela, que romântico, mas eu tive e daí, tô firme e forte, né? Aí eu falei, então eu quero dizer nisso assim, puxa, ela parou para pensar sobre a minha pessoa, quem é o Felipe Neri? E se ele me ajuda a crescer como pessoa também, no relacionamento, você está a fim de me ajudar a melhorar esse compromisso conjugal de juntos, rumo a essa aventura. Sem querer, eu estou vendo que eu vou invadindo um tema ou outro. Fica depois complicado, porque eu ia separar para uma palestra e eu estou misturando, mas tudo bem. Mas o fato é que, realmente, o namoro, nesse tempo de conhecimento, muitas mulheres ouvem de rapazes assim, da expressão realmente do seu amor por mim e querendo isso como se fosse uma questão física. Espere um pouco, né? E mais um pouco, mais um pouco, mais um pouco. E vê se isso é uma educação também do amor. Uma educação do amor. Por que uma educação do amor? Para mim, é lógico que minha esposa realmente, assim, eu a admiro muito e falo isso porque é mais fácil de ver em relação concretamente do meu lado algo acontecendo para poder falar. Não saber se guardar, às vezes pode ser que você precise no matrimônio, né? Minha esposa teve toda uma gestação complicada, ficou de cama praticamente mais de 6 meses, né? E veja, tinha de algum modo continuar expressando amor por ela e ela por mim. E realmente complicadíssima a gestação dela, foi super perigosa e tal, e delicada. Bom, então agora o que eu faço? Bom, agora agora não dá mais para ser marido e mulher, então realmente, tchau, e vou seguir a minha vida, né? Puxa, é agora que é o momento de justamente crescermos, eu e ela também, né? Então, eu vejo nas questões concretas do dia a dia, justamente nesses momentos, porque se a gente tem que sempre olhar para o futuro em relação ao matrimônio. Falar, não, mas acho que é só experimentar no relacionamento. Não é chiclete, né? Não é chiclete. É sério. Quer dizer, não é uma ideia minha, é desse mesmo rapaz que ele fala, puxa, né? Então, para ficar mais experiente, esse dom, eu vou mastigar ele bastante. Toma, você quer? Não, ninguém quer um chiclete mascado, né? Então, puxa vida, então esse negócio de
de experimentar, né? Experimentar. O que precisamos experimentar é o amor, né? E ele vem através de esforços, de lutas, de lutas. Pelo menos os jovens que estão comigo eles se admiram muito por grandes esportistas, né? Nossa, olha, o Usain Bolt, que incrível e tal. Eu falei, são anos de treinamento, anos trabalhando em cima, se esforçando para aquilo que ele queria. Se é feliz ou não é, não me interessa. Eu só sei que ele fez um esforço para chegar àquilo. E ponto. Num relacionamento, qual o esforço que eu faço para crescer com a pessoa do lado? Mas também, mas eu já vivencio isso com essa pessoa. Já tenho realmente relacionamento com a pessoa. Sempre é tempo de olhar mais alto, né? Olhar mais alto e verificar, puxa, eu posso dar mais do que eu mesmo. Porque você interrompe o diálogo, acaba aquilo para estar só juntos. E conversa não falta. É próprio das mulheres falarem um pouco mais que os homens, né? Então elas vão falar bastante, e maravilha que seja assim, e poder realmente, a gente poder conhecê-la, né, melhor, e justamente poder se encantar, se deixar encantar por isso, né? E mesmo aqui os sacerdotes que estão ouvindo isso, né, eu sempre fico pensando realmente, no meu namoro, o sacerdote foi extremamente importante. Por quê? Porque eu falava para ele, puxa, é difícil de eu entender isso. Isso não estava na minha cabeça, né? E ele, com toda a delicadeza, que é a mesma que eu tento fazer aqui agora, estou apenas propondo ideias. Eu não estou impondo, né? Na verdade é uma proposta. Falar, olha, eu não quero. Todo mundo é livre, né? Mas é uma proposta de vida. Uma proposta em que você vê o ser humano como ser humano e está realmente aqui chamados ao verdadeiro amor. Dar tempo às coisas, a paciência, o caminho para que realmente elas possam ir crescendo no relacionamento. Então, o namoro realmente é um tempo de conhecimento. E por isso que, quando se fala, por exemplo, a igreja tem um discurso repressivo quanto a isso e tal, sinceramente, para mim é afirmativo. É uma questão talvez de visão, né? Mas não, é totalmente afirmativo. Em que sentido? Puxa, aquilo vai me levar como ser humano, né? Olhar realmente para o modelo, que é Cristo, e olhar, puxa, realmente, eu vou crescer com isto, eu me disponho, me coloco realmente a caminhar dessa maneira e poder experimentar. Então, quando a gente faz a caminhada e experimentando, é que as pequenas vitórias interiores nos fazem realmente, nos convencem a respeito disso. Eu não sou tão velho, então eu me lembro muito claramente do meu namoro. Eu tenho um pouco mais de 7 anos de casado. Então, realmente, vi não só no namoro, mas de vários outros amigos também, o mesmo empenho, né? E as grandes vitórias deles. E hoje também, vários casais que aqui estão também, de jovens, também pensando assim e manifestando uma proposta à sociedade, falando do amor. Então eu penso sempre em educação para o amor, para que as pessoas realmente cresçam nessa ideia. Se eu quiser também interrompendo, falando, sensacional, tá? Aproveito só porque quando a gente entra dentro desse âmbito da sexualidade, sempre tem aquela preocupação assim, o que pode, o que não pode fazer, né? Quer dizer, as pessoas hoje também veem a sexualidade num fazer, né? E não num ser. E eu acho isso tão complicado, né? Porque nem sempre o exercício da sexualidade vai corresponder a fazer coisas, né? Mas em nós assumirmos de fato aquilo que nós somos em natureza, né? Outro dia nós tivemos uma discussão, até no Correio Brasiliense saiu, sobre a questão da união, né, homoafetiva, né? E aí pediram para que eu escrevesse uma notinha para o jornal. Eu escrevi uma notinha para o jornal dizendo justamente isso. Nós precisamos aprender a lidar com aquilo que nós somos, né? E acho que a grande dificuldade hoje, né, está em a gente lidar com isso. Quer dizer, ninguém sabe de onde vem, por exemplo, a homossexualidade, né? Não é uma coisa... Essa pessoa não é homossexual muitas vezes porque quer, né? Porque escolheu ser assim, porque teve uma decisão moral e uma eleição nesse aspecto. Às vezes
né? São os condicionamentos, as realidades, as situações. Nós temos uma série de intuições sobre de onde isso vem, mas não podemos definir. E a igreja, as pessoas dizem coisas a respeito da igreja que a igreja de fato não faz, né? Diz assim, o que o catecismo diz e a igreja diz a respeito do assunto? Devem se tratar essas pessoas com um profundo respeito, né? Evitando todo tipo de discriminação injusta. E é complicado isso, né? Porque até escrevia isso no jornal, né? Diz assim, discriminação injusta, né? Diz assim, o que é justiça, né? Justiça é dar a cada um aquilo que é seu, né? E por mais que hoje as pessoas queiram reivindicar, por exemplo, uma união homoafetiva, né? E reivindicar o direito de família, né? A gente precisa olhar, na verdade, na sinceridade, o que a coisa é. Não é uma família, né? Não é o fato de adotar crianças e colocar junto daquela relação que vai se estabelecer uma família, né? O que é a família na sua natureza? Você está na dualidade do homem, da mulher, do casal, né, no vínculo conjugal que estabelece depois a possibilidade natural do estabelecimento de uma família, e isso é fato, né? Então nós precisamos também estar diante dessas realidades com mais serenidade, né? O seu da família, né, é o seu da união homoafetiva é outro completamente distinto, eu nem sei qual é, mas é uma questão de estabelecer o que são as coisas. Então, acho que, às vezes, nós queremos abordar a coisa muito dentro de um âmbito simplesmente afetivo, e do pior modo afetivo, de vez, assim, do modo como cada um quer se sentir, em vez de nós irmos também na verdade do que cada relacionamento significa. E olhar dentro dessa verdade o que precisa ser feito. Então, muito daquilo que é a relação, né, homoafetiva, né, tem condicionamentos que a própria psicologia identificou que são problemáticos e que precisam ser vistos na verdade, né? Agora, hoje, em função de uma liberdade, né, e de um movimento sentimentaloide, né, eu digo sentimentaloide porque não avalia sequer a caracterização mesmo do que é esse sentimento, nós queremos ir afirmando coisas, o que é extremamente perigoso. É importante que a gente saiba respeitar essas pessoas, é um drama, né, humano, né, pessoal, precisa ser acompanhado com bastante respeito, né, com delicadeza e tudo, e ver como que nós podemos ajudar o indivíduo até alcançar, né, essa integralidade que nós todos somos chamados a ter entre aquilo que é a nossa sexualidade e a nossa vida feliz mesmo, né? Então, há que procurar esse caminho, né? Então, acho que a coisa vai um pouco nessa direção. Tinha uma pergunta que eu achei muito interessante, assim, desse negócio, o que pode, o que não pode, né? O que pode no tempo de namoro, o que pode no tempo do noivado, o que pode no tempo do casamento, né? Quer dizer, eu sempre brinco com os jovens e falo isso, né? O tempo do namoro é um tempo de vida pública, né? Quer dizer, o que isso quer dizer? É um relacionamento público, é para ser vivido diante dos outros, né? Não é sobre uma série de aspectos ainda um momento de intimidade, né, no que diz respeito à questão do casal. Eu digo, então a primeira coisa que vocês têm que se preocupar, jovens que estão namorando, é isso, né? Preocupar de que o namoro seja realmente uma situação pública. Ou seja, você está declarando diante das outras pessoas que aquela pessoa é especial para você e que você quer aprofundar um caminho com ela. É o momento do sexo? Não, o sexo é próprio da intimidade do casal, né? Quer dizer, é o momento de um conhecimento, de um aprofundamento no relacionamento, de uma maior clareza, né, a respeito daquilo que existe de comunhão e das diferenças também, o que é aceitável como experiência, né, no outro e o que não é. Então, é de realmente um processo de identificação mútua, né? É importante que a gente passe por aí, né? E era engraçado porque eu dizia, mas então o que pode e o que não pode, padre? Porque insistiu, né? Quer dizer, até onde a gente pode ir? Eu falei, olha, o que você não tiver vergonha de fazer na frente da sua avó, né, você pode fazer no tempo do namoro, né? Então, assim, é perigoso isso, né? Porque eu não sei, tem gente que não respeita a avó, né? Mas, assim, de todas as maneiras, eu acho que a ideia se traduz bem, né? O cuidado que a gente tem que ter, né, de realmente viver, né,
esse tempo do namoro como um tempo de verdadeiro conhecimento entre pessoas, né? O que eu vejo muito como padre, né, é que a introdução precoce, né, da atividade sexual nos relacionamentos tira esse conhecimento e muitas vezes as pessoas se veem lá pasmas, né, depois do matrimônio realizado, com determinadas características que a outra pessoa tem com que ela casou, que ela não conhecia, mas não conheceu porque o namoro se tornou uma desculpa para fazer sexo, né? E aí realmente se perde todo esse processo. Então a maturação é própria desse momento. Então o namoro é um tempo de verdadeiro e sincero conhecimento humano, né? E depois sim aprofundar para a intimidade dentro daquilo que é o convívio sexual, né? Então existem perguntas que são muito pontuais, assim, né? Uma coisa que eu queria dizer para vocês também, né, e que vocês façam essa distinção na cabeça de vocês, desculpa se eu estou me alongando, mas é porque é um problema hoje, né? Nós precisamos distinguir o que é moral do que é psicologia, né? A psicologia tem uma meta, um campo, uma realidade que é extremamente específica e visa justamente ir ao humano, né, no sentido de junto com o humano, fazer com que esse humano possa, né, se estabelecer, se integrar, né, e ter esse nível de satisfação o máximo possível que ele possa alcançar na sua vida enquanto perspectiva de felicidade. Quer dizer, ajudar o humano a se sentir integrado, né, consigo e com os outros. A teologia moral, ela não é psicologia, né, e aí onde que às vezes há uma certa confusão. Porque a moral propõe a excelência, né? É claro que existe uma perspectiva de mínimo que a gente vai dizer, olha, você não pode fazer isso. Assim, e às vezes você não pode matar, né? Você não pode roubar, né? E às vezes a gente fica nessa lógica do mínimo, do não faça, e não percebe uma outra dimensão que é extremamente importante na moral, que é o chamado que nós temos à excelência, né? Assim, o caminho da valoração do nosso humano, da virtude, né, do crescimento como pessoas, da excelência realmente, né, daquilo que é o nosso humano. E a moral vai propor um caminho de excelência. E nem sempre a excelência é fácil e, vou dizer, nem sempre a excelência ela é, num primeiro momento, prazerosa. Então, nós vivemos hoje um dilema muito grande porque todos nós queremos ter prazer, mas ninguém quer ter esforço. Né? Então, como propor uma vida virtuosa, uma experiência de excelência, né? Um relacionamento estável, né? Com pessoas que não querem se esforçar, querem ter o mínimo de esforço possível com o maior grau de satisfação possível. É difícil isso, né? E aí entramos dentro de uma experiência hedonista mesmo, né? Onde se cultua o prazer do modo mais fácil, né, que às vezes a gente possa alcançar isso. E é um equívoco muito grande isso, né? Por quê? Porque, na verdade, a busca nossa, da nossa valoração humana, também da qualidade da nossa afetividade, da nossa sexualidade, depende, né, depende muito, né, do nosso envolvimento também e do nosso esforço de levar aquilo que é a nossa natureza, né, para a excelência que ela é chamada a ter. Eu fico pensando, às vezes as pessoas acham relação sexual no matrimônio, né, como um determinado momento você casa e agora você tem a autorização para fazer sexo. E aquilo passa a ser, vamos dizer assim, legitimado como relação. Mas ninguém para pensar que a própria relação sexual de um casal precisa levar o casal a crescer naquilo que é a dimensão da comunhão entre pessoas. E pensar, e eu digo isso com a maior tranquilidade do mundo, que quando a gente dá o verdadeiro sentido para a atividade sexual, a gente pode tornar a atividade sexual melhor. Né? Quando ela vem carregada de uma comunhão que é mais ampla, que é mais profunda, né? Carregada do sentido e do significado do estar juntos, do construir a vida juntos, do partilhar a vida, a história e também o corpo.
né? Então, quando a gente consegue melhorar, né, também nesse aspecto, a coisa se torna também extremamente interessante. Às vezes as pessoas pensam muitas vezes no aspecto minimalista da relação, porque nós pensamos a relação muito de modo funcional. O outro tem uma coisa que eu quero, né, e aí a gente, vamos dizer assim, estabelece, né, uma relação, e nisso eu me contento muitas vezes com aquilo que eu estou interessado em tirar dessa relação. E isso é pobre, né? Extremamente pobre. O Papa Paulo VI dizia uma coisa muito interessante na Humanae Vitae, número 9. Dizia assim: quem ama o próprio consorte, não o ama por aquilo que dele recebe, né? Mas por poder enriquecê-lo com o dom de si mesmo. Né? Aquela coisa do dar-se, né? Na experiência da relação, e do entender o amor como esse movimento de promover, né? Promover o outro, né? O dom de si, entendendo a minha felicidade como exatamente o quê? A minha felicidade é fazer o outro feliz e santo, né? Ele se torna melhor com a minha presença. Para a gente avaliar bem a qualidade dos relacionamentos, a gente tem que se perguntar, né? A minha presença na vida do outro o dignifica, o qualifica, o torna melhor ou o torna pior? A presença do outro na minha vida me dignifica, me qualifica, me torna melhor ou me torna pior? Né? E aí, quando a gente entra dentro desse diálogo, é que nós temos que nos perguntar sobre excelência, né? Então, não se contentem com o mínimo, né? A via da moral, ela é uma via que convida a gente para achar a maravilha e a beleza da experiência humana, de assim, é possível, né, alcançar um algo mais, até divino, né, naquilo que Deus estabeleceu na nossa natureza e na nossa promoção. Então, como que a gente precisa caminhar para aí, né? Então, quando a gente fala dessa questão do natural, né, fica claro, né, da gente entender essa complementariedade do masculino e do feminino, né, que é difícil hoje, né, da gente estabelecer um diálogo com uma sociedade que é muito relativista nesses aspectos, né? Então, a gente hoje se não contenta com o corpo, muda o corpo, né? Se a gente não contenta com o nariz da gente, muda o nariz da gente, né? Então, assim, nós não somos educados para aprendermos a nos amar, né? Mas somos educados para usar do nosso corpo como um veículo, né, de satisfação pessoal. Então, não há uma verdadeira integração, né? Então, que bom seria se a gente caminhasse para esse percurso de aceitação, de reconhecimento, né, de valorização de si mesmo, né? Acho que a coisa precisa ir nessa direção. Então, não vamos tratar, né, nem a moral sexual, né, nem os próprios valores de modo simplista, né? Dizer assim, o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve. Somos pessoas humanas, criadas à imagem e semelhança de Deus e chamados a uma experiência de excelência, né, de uma comunhão com Ele, né, que termina numa comunhão com Ele. E a grande pergunta é, como é que nós vamos chegar lá? E nós vamos chegar lá com tudo, com a nossa alma, com o nosso corpo, com nossa sexualidade, né, com a nossa racionalidade, com as nossas paixões, com as nossas qualidades e dificuldades. Somos chamados a ir lá, né? E é nesse ir lá, nesse percurso, né, é que nós vamos reconhecendo e identificando também tudo aquilo que Deus nos convida a viver e fazer, sem desconsiderar os dramas humanos, né? As dificuldades que muitas vezes nós temos e que às vezes são impostas a nós por tantas e tantas situações. Mas olhar a pessoa, né, e ver nessa pessoa a possibilidade de realmente desenvolver, né, para a vida, né, uma realidade muito mais profunda, que é de comunhão com Deus através da nossa comunhão com os outros. Então, um pouco nessa direção que eu gostaria que vocês percebessem, né? Então, não é fazer psicologia, né? A teologia moral vai noutra direção, né? Respeitando e até usando da psicologia, mas vai noutra direção. Maravilha, porque na verdade o padre já falou 95% do que eu ia falar. Verdade, toda a parte preparada tinha só facilitou. Então, e engrandeceu, porque com a capacidade de síntese do senhor facilitou bastante. Eu queria ainda lançar olhos para algo que eu acho que pode também mostrar alguma coisa, e uma fala desse grande amigo meu que eu admiro bastante, que é o Jason.
eu vejo que quando ele falando para jovens, né, falando sobre o amor, e fala sobre a possibilidade de, puxa, falam para a gente na sociedade justamente disso, né, de pode, não pode, pode, não pode. Ele, como cristão, ele lança olhos para aquilo que o padre falou da avó. Mas eu também gosto de pensar bastante assim, que ele reveste a ideia falando de Cristo e coloca, puxa, imagina no namoro em que você convida a sua namorada, vamos tomar um sorvete. Aí vamos tomar um sorvete e tal, e Cristo vem junto. Aí depois, vamos passear e fazer outra coisa, e Cristo vem junto. Tal. Aí depois você leva para casa, agora senhor, espera um minutinho, 30 minutos dentro do carro, que a gente já volta, né? Como se de repente fosse fazer alguma coisa que fosse feia, ruim, não sei, tal, mas que Cristo não pudesse estar presente, né? Por quê? Na verdade, quando vejo ele falando isso, me chama a atenção por um aspecto, né? Não é porque, mas isso é um conceito criado na cabeça. Não, nós somos seres humanos, nós notamos isso. Se fosse realidade, realmente, um relacionamento sexual no namoro, o fato é que poderia se chegar para o pai da moça, já que eu sou homem, eu falo desse modo e tal. Olha, queria na verdade manifestar o meu amor pela sua filha e mostrar para ele do modo e tal. É algo chocante, parece absurdo, mas o fato é que se a gente não, o rapaz vai querer se esconder, entrar num lugar ou outro para que não seja visto e tudo mais, porque nós temos essa delicadeza, o ser humano é delicado, ele nota realmente se isso é um bem ou não para aquele momento, se é que tem a estabilidade financeira, a estabilidade psicológica para tal, né? E de fato não tem, né? Aí se discute tanto sobre gravidez na adolescência e tal. Puxa, ninguém fala nada sobre educação do amor. Ninguém só fica realmente no não, isso, cuidado, não sei o que e tal, e acontece, porque não entramos nesse diálogo com eles e mostramos a beleza dessas etapas todas, e fatalmente pela falta desse trabalho familiar e também escolar também, sacerdote também, enfim, o que acontece realmente são relacionamentos que machucam e pessoas realmente totalmente feridas. Não sei se conhece, mas eu conheço pelo menos uma dezena de jovens que passaram por essas experiências e que quando falam, não falam com alegria, né? Falam, puxa, de verdade me doeu, eu gostaria talvez de ter guardado e tal, não foi bem, né? Pelo menos quase que 100% das mulheres, né? E realmente porque não perceberam que o rapaz a olhava na sua dignidade como pessoa. E eu me lembro que numa palestra o Jason chama uma pessoa à frente, pega no colo em cima de um palco e falando até onde ir. E aí o rapaz está no colo, imaginem aqui assim, ele segurando, né? Ele segurando o rapaz aqui, não vou fazer isso aqui agora, né? Ele segurando o rapaz e ele vai se aproximando, ele fala, não para, né? Senão vamos cair, né? E tal. E ele fala, puxa, no relacionamento também, eu falo, puxa, até onde ir no relacionamento? Essa ideia, ficamos sempre nesse aspecto. Por quê? Porque é algo próprio do homem e da mulher. Onde ir? Ir ao amor verdadeiro, né? Ou seja, de conversarmos sobre diversos assuntos, mas entre eles, por exemplo, de conhecer a pessoa dos seus ideais. Eu perguntei para minha futura esposa, eu falei, você quer ter filhos? Né? Porque eu queria muito ter filhos, né? Sim, quero ter bastante. Bastante. Para mim era meio novo aquilo, né, e tal. Eu queria ter filhos, mas eu não pensava em bastante, né? Eu falei, quanto que é o bastante? Uns 6. 6? Eu já me imaginava trabalhando que nem um louco, tal, né? E muitas vezes o que acontece, de fato, é que as pessoas se assustam com as famílias numerosas. O que acontece para vocês terem muitos filhos? Olha, eu tenho amigos que têm 8, né? 10. Nossa, como é que acontece isso? Naturalmente, né? Então, assim, são pessoas extremamente felizes, de lares felizes, bem constituídos, jovens maravilhosos, né? E o que aconteceu? Porque conversaram. Generosidade, falava aqui para uns casais belíssimos aqui,
que eu conheci, pessoal lá de Belém e tal, e falava justamente disso, generosidade, né? Aí quando a gente se abre à generosidade, ao amor, as coisas acontecem com muita tranquilidade, né? Ou seja, na própria vida do casal. A gente discutia sobre isso. Sim. Olha, eu tenho um amigo sem mais, hein? Tem o dobro e tal, verdade e tal. Mas não, não, parece que assim, olha, 4 já é muito, né? É a polícia. Eu falo, eu tinha 2, mas vai no terceiro? Parabéns pelo terceiro e tal, né? Pararam, né? Não, queremos mais e tal. Chega o quarto, não, agora realmente chega, né? Porque tal, puxa, mas nós é que estamos cuidando, né? Então eu olho e falo, puxa. E de fato, amanhã serão seres, com certeza, que vão trazer tanta alegria para as outras pessoas, como estão aqui e têm famílias, né? E poder ver a luz do mundo, a beleza dos seres humanos. Quer dizer, esses assuntos a se tratar. Minha esposa é muito filosófica, então ela realmente filosofava bastante. Falava de tantos assuntos comigo, assuntos que não tinham nada a ver com o namoro. Aí a gente conhece a pessoa, a alegria dela, a bondade. Ela fez um teste comigo, que ela depois me falou. Fomos ao mercado comprar umas coisas para a mãe dela e ela chegou perto e tal, preciso comprar algumas coisas. Ela pegou o carrinho e fez assim para eu levar. Eu peguei e levei, né? Aí ela falou assim, minha mãe falou que a gente coloca o carrinho, se a pessoa não leva, imagina, no casamento não vai ser um egoísta e tal também, né? Olha, que sabedoria. Uma coisa simples e tal, né? Parece besteira, mas o fato é que ela estava olhando, me conhecendo, né? Dando tempo. E justamente isso, o tempo. O tempo da planta, da árvore, da fruta, de dar o tempo ao tempo das coisas. Então, realmente o namoro é uma fase belíssima, que depois você se lembra com grande alegria, e que falam disso para os filhos, né? Eu gosto muito quer dizer, gostava, não vejo minha avó faz muito tempo, mas gostava de ouvir dos avós ou de pessoas mais velhas como foi a sua infância. Acho que o encantamento que eu tenho não é só meu. Eu vejo muitas pessoas que ouvem lá, estão ouvindo com um sorriso, aquele senhor de idade falando e tal. Me agrada. Hoje um senhor de idade veio aqui falando, olha, estou há 20 anos e tal, fazendo um trabalho da família. Puxa, que maravilha. Quer dizer, 20 anos se dedicando pelas famílias. É bonito ver isso. É muito bonito. Parece que foge do assunto, não, mas eu estou falando de dom da sexualidade. Então eu volto a esse princípio de que nós precisamos pensar sem respostas aqui prontas, todas elas, há muita coisa escrita, sim, mas pensar na realidade individual de cada qual, de como realmente realizar isso, ou se é um educador na sua escola, como trabalha esses temas, ver o resultado também, se realmente é negativo, é positivo. É uma maneira de você aferir. Seria melhor que não fosse atirando, assim, experimentando de qualquer modo, mas se o fato se aconteceu, que veja isso. Né? A gente nota a alegria dos jovens dentro de uma escola. Às vezes os pais estão lá fora e vêm perguntar para a gente está vendo eles numa outra realidade, com uma outra ótica, e todos esses temas eles estão cheios de interrogações na cabeça, que a gente vai falar no final sobre como falar com os jovens, a linguagem, o que falar, né? Mas realmente eu quero voltar a mostrar isso. Não se trata de performance, né? Isso, muitas pessoas ficam falando sobre performance. Ninguém está num teatro, né? Muito menos fazendo ginástica olímpica. Então, assim, realmente o relacionamento não é performance, né? Isso é uma caricatura do amor, né? O relacionamento é essa entrega, esse crescimento, e que leva realmente à maturidade. Mas a gente olha para o final dessas pessoas e vê, puxa, eles são grandes amigos, né? Esses senhores de idade que tanto vemos. Porque realmente o relacionamento conjugal, na sua boa parte, é uma amizade profunda, íntima, que você não aguenta mais ficar longe da pessoa. Você quer ficar com ela sempre. Quer viver com ela. Por quê? Porque é a melhor amiga. Às vezes eu pergunto para as pessoas, quem é sua melhor amiga? O fulano e tal. Puxa, eu não fico tão contente com isso. Deveria ser a esposa, né? Ou o esposo também. É um grande amigo de conversar, né? Então, vejam, eu lanço essa ideia porque não se trata de performance, se trata de virtude, né? Então, quando o padre fala de sentimentalismo e tal, realmente
o caminho, o sentimento, eu falo que ele faz parte, né? Deus nos dotou de sentimentos, né? Mas é como as rédeas num cavalo. Solte as rédeas em cima do cavalo e veja no que vai dar, né? Depois de galopando, né? Então realmente, tudo é sentimento, tudo é sentimento, tudo é sentimento, se ferem, né? Realmente o sentimento tem que estar a serviço do amor também. Eu estou vendo que está chegando aqui, se a gente ficar deixando para o final, aí passa para a próxima, né? Qual a sua posição em relação à distribuição de preservativos nas escolas? Educa para o amor? Ah, mas é necessário. Bom, educa para o amor? Uma coisa séria. Se querem estudar, tem vasto material falando sobre isso. Uganda, na África, foi um dos poucos lugares que colocaram como, digamos, um projeto de Uganda, né? Lançaram o ideal justamente disso, educação para o amor, que se chama educação da castidade. Por quê? Por causa do altíssimo índice de AIDS. E é um dos lugares assim, que teve uma vitória enorme. Os Estados Unidos fizeram uma campanha junto aos jovens, mas centenas de jovens, milhares de jovens, falando justamente disso, do guardar o tempo, né? Muitas pessoas falando sobre isso. E a gente vê que não tem respondido à questão do ser humano isso. É como se fosse um xadrez, né? Ah, puxa, vamos distribuir. Isso é fácil. Isso é fácil. É que nem eu falo de caridade. Só falo de caridade, dá o pão para o pobre e acabou. Não faz mais nada e tal. Essa é a caridade, né? Puxa, você senta, conversa com ele e tal. Isso não é demagogia. De fato é gastar tempo com a pessoa, né? Você simplesmente colocar algo que depois não resolve, cria toda uma problemática, e se não sabem, em relação à questão, acho que se alguém souber uma questão técnica, pelo menos um pouco que eu estudei sobre a questão técnica dos preservativos, a Organização Mundial da Saúde pode falar muito bem disso, porque tem os dados também, ela não evita uma série de doenças que não somente a AIDS. Tá? E a maior parte realmente de preservativos, os poros já estudados, não sei, eu acho que o padre também pode falar disso também, né? O vírus da AIDS é como se fosse praticamente 50 vezes menor que o poros da camisinha. E por isso, num estudo muito sério, divulgado, se vocês encontram essas coisas disponíveis na internet, praticamente a 3 relações é como se você fizesse uma 100. Né? Então é fácil, você dá para ele, olha, use a pessoa e tal. Puxa vida, né? Tenhamos calma e tempo às coisas também, né? Isso, no modo de ver, realmente é você tornar superficial os relacionamentos e não realmente entender que um relacionamento vai muito além do ato sexual, vai muito mais que isso, muito, muito, muito mais além mesmo. Então, minha posição em relação a ele é justamente essa, né? Que ele não resolve. Ele não resolve e não tem resolvido. Nos países em que se distribui mais preservativos, continuam tendo um número de AIDS. Ah, mas é porque usam inadequadamente ou porque não usam. Não é verdade. Não é verdade. Tem gente que realmente não usa? Ah, é verdade e tal. Mas quantas pessoas falaram isso, que usavam e também tiveram AIDS? Mas será que só se trata disso também? Né? Da doença? E a pessoa? E a sua psicologia? Né? O homem, a mulher, os seus sentimentos? Né? Chega, entrega e vai lá e resolve. É uma coisa assim, até dura de falar. Me perdoem colocar isso exposto, mas eu, pelo menos, acho que isso me fere como ser humano. Olhar para uma mulher e desse modo. Né? Acho que realmente tem todo um contexto a se pensar muito além, muito, muito além dos preservativos. Nós estamos falando realmente de uma proposta a se concretizar, de uma educação para o amor, que não se tem projetos no Brasil para tal. Há coisas feitas, há projetos sérios, mas não uma coisa assim que corre o Brasil inteiro, né? Dentro das escolas, a se pensar por isso. E vejam, quando na sociedade, por mais que já existisse sempre problemas de ordem sexual em toda a história, mas quando as pessoas tinham realmente um nível de conhecer a pessoa, respeitar os tempos e tudo mais, tinham outros problemas, mas
havia um olhar para a dignidade da pessoa humana diferente. João Paulo II fala muito disso. Fala que hoje o problema do mundo, em primeiro lugar, é que o homem mesmo feriu a própria dignidade do homem, se perdeu a dignidade do ser humano. Fala assim, é isso que precisamos resgatar. E resgatamos isso freando e olhando de que modo a gente muda isso. E não dando sequência. Quem joga xadrez tem que fazer uma parada para poder analisar essas peças. Você continua nesse mesmo padrão, para onde caminhamos? Né? Não caminhamos para relacionamentos maduros. Só enquanto o professor lê um pensamento, né? O ato sexual é a coisa que existe de mais íntimo no físico entre um homem e uma mulher, né? E aí a gente para pensar. Se eu chego à conclusão de que eu preciso me preservar da outra pessoa, né? Será que eu deveria ter relacionamento sexual com essa pessoa? Eu gosto a palavra preservativo, já fala muito para mim, né? Acho que se eu preciso me preservar da outra pessoa, eu não me relaciono sexualmente com ela, né? Então é engraçado isso, né? Como a gente tira, né, do relacionamento tira o relacionamento da intimidade e coloca o relacionamento só na funcionalidade, né? Assim, realmente a ideia é instrumentalizar o outro, porque eu quero o que o outro tem para me dar e eu quero ao mesmo tempo me preservar dele. Então, o que a gente fala de um relacionamento assim, né? Olha, aqui fala assim, até onde os pais podem propor e avaliar o material de educação sexual utilizado nas escolas? Até onde? Até onde for, porque são seus filhos, né? De fato, por quê? Eles podem propor, podem avaliar isso. Porque de fato a sociedade só existe porque existem homens e mulheres. A sociedade não está em função do quê? Dos homens. E não os homens em função da sociedade em si, das ordens, das leis. Então, se um pai falar para mim e conversar comigo, puxa, olha, eu discordo disso, daquilo, vamos conversar, né? Vamos conversar. Se eu vou tentar impor, por exemplo, aqui está falando sobre preservativos dentro de uma escola e tal, o pai tem não só o direito, mas é o dever dele. É um pai, né? Quando eu conto uma catequese para as crianças a história do bom pastor, né? Eu não imagino o bom pastor. Desculpe, parece que é para crianças, né? Mas é que acho que é uma analogia, né? No sentido de você abre então, solta as ovelhas para o lobo, né? Puxa, eu não estou orientando, não preciso. Eles são livres para escolher a vida e fazer o que bem entender e tal. E, enfim, o pastor dele tem esse cuidado. Então, quando tem o pastoreio, né? O pai, a mãe cuidam dos seus filhos. Hoje, assim, o que mais me chama a atenção na sociedade é que querem abolir a verdade, como se ela não existisse. Como se é tudo relativo. É tudo relativo e tal. A mim não me convence. Podem fazer qualquer coisa. Quando eu falava de leis, pensei numa quando eu saí daqui. Eu falei a lei da maconha e tal. Pode falar amanhã que pode liberar maconha. Eu não quero maconha. É uma droga. Ah, não faz mal, foi estudar. Olha, é uma droga. Eu não preciso dela para ser feliz. Eu não preciso dela para ser feliz. Então, legalize e tal. Quer dizer, é uma lei, vou respeitar a lei. Tá bom, mas é totalmente desnecessária para tal. E será que faz bem? É isso que eu vejo. O bem e a verdade. Este é o ponto central da questão. Abolir a verdade. Então parece que eu me sinto tranquilo em falar desses temas. Mesmo com amigos que discordam, somos amigos, temos posições diferentes, conseguimos ser amigos e nos relacionarmos. Não entramos no sentimentalismo. Ah, ele pensa diferente de mim, então não gosto dele, né? Ele não faz parte do meu time. E penso assim. E entro quase que num histerismo. Puxa, qual é o embasamento dele? Eu nem sei. Então eu tenho que estudar para poder saber e poder entrar num diálogo, num debate, alguma coisa assim. Então, quando a gente toca nesses pontos, o que é necessário, e de uma seriedade intelectual, é estudarmos. Estudarmos muito a fundo. Os educadores, porque se pensam na escola, mas olha, estão falando para a gente, tem que colocar na escola. Vai estudar sobre o assunto para ver se isso é um bem. E aí propor, fazer uma contraproposta para a educação, enfim, para onde for. Quantas vezes eu e muitos
muitos e muitos amigos nos sentimos agredidos por cenas inapropriadas em outdoors e várias outras coisas. Eu me senti na minha liberdade, liguei e falei, não vou consumir, não isso. Eu discordo dessa posição. Porque tem crianças. Há a questão de precocidade, de você tratar de temas que criarão angústias, né? E sentimentos difíceis de se entender. Há tempo para entender as coisas, o discernimento delas. Leva-se um tempo. Então, a verdade sim existe, né? E isso gera uma questão que sempre se discutiu na sociedade sobre a verdade. Na sociedade atual, vemos, por exemplo, meninas de 6 anos utilizando sutiã com enchimento e bebês de 8 meses com as unhas pintadas. Estas são as futuras namoradas, noivas, esposas dos nossos filhos. E se isso acontece é porque as mães dessas meninas incentivam essas atitudes. O que podemos fazer hoje para mudarmos este paradigma? Muito inteligente, né? Realmente muito bom. Realmente é uma realidade, né? É uma realidade. Eu deparo com isso na escola, realmente, com situações dessas. Diálogo, né? Realmente de conversarmos. Eu já vi, isso fala de 8 meses com unhas pintadas. Eu já vi bebê que praticamente assim, quase nem tem cabelo, está com moicano assim, né? Deve ser pelo jogador do Santos, do Neymar, não sei, o pessoal assim tal quer imitar e faz essas coisas. Eu penso sempre da seguinte maneira, e tenho visto em vasta literatura, né, aquilo que é a personalidade daquela pessoa, né, e que deve ser manifestada. E devemos ajudar o jovem a manifestar a sua personalidade, e uma personalidade a ser formada na formação do seu caráter, e deixar isso bem claro entre família e escola. Me parece, se uma pessoa conseguiu escrever isso daqui e notar que é estranho, pode até ser bonitinho, alguns falam e tal, né? Quando vê, olha que gracinha e tal, né? Mas gera uma estranheza. Se gera uma estranheza, reflita sobre por que gera uma estranheza, né? Em entender isso, né? Porque se a gente percebe, é porque não tem digamos, eu não quero usar o termo normal apenas, assim, acho que é muito pouco, assim, mas não é próprio, né? Uma criança de 6 anos usar um sutiã com enchimento. Para quê? Sinceramente, para quê? Né? Eu tenho uma filha de 3 anos e meio, vou colocar um sutiã agora com enchimento para ela. Para quê? Qual é a função? Não tem o porquê, né? Acaba sim, sem se perceber, já ir precocemente incentivando, empurrando, sem perceber. Eu não acredito que um pai faça isso com nenhuma maldade e tal. Porque vai ficar mais bonita talvez com a roupa e tal. Não sei. Por quê? Porque ele vê um padrão físico de mulher, o que está se colocando hoje. Quantas meninas já vêm à escola com questões de bulimia? Por quê? Pela imagem que se vende da mulher. A mulher perfeita, não sei o que, o homem perfeito. Aí o rapaz já olha, eu sou um pouco obeso e tal. E olha aquele lá que aparece na novela. Nossa, realmente assim, esses modelos, né? E na maneira de um tratamento com as pessoas, estão sempre, na verdade, estão fazendo um teatro para as pessoas, aparecendo. É isso que se vê na televisão, de grandes artistas, muitas vezes. Se vendendo, não sei se para conseguir a próxima novela, coisa assim. Desculpem, parece um pouco agressivo falar isso, mas eu acho que no relacionamento com as pessoas, o que fica sempre, são as virtudes, né? E que é expresso pelo gesto simples, né? E não pelo aquilo que nós vestimos, tal. Esses são os padrões que se mostram, né? Que são vendidos, que revistas vendem, né? De mulheres. Puxa, isso é algo que assim, não deveria nem caminhar à margem da sociedade. Desfigura a sociedade, desfigura o homem. Então, algo assim, quando fala, o que podemos fazer hoje para mudarmos isso? Bom, começamos pela nossa casa, mas também discutindo na escola, discutindo na sociedade. Enfim, Câmara de Vereadores. Você pode fazer tanta iniciativa, escrever, né, mandar para
se for uma propaganda, pode fazer muito bem em questionar certas coisas. Eu tenho um vídeo, que eu me esqueci agora o nome, mas que fala sobre o efeito da propaganda sobre as crianças, né? É incrível, assim, puxa, o que vestem, o que tem, tudo mais, por causa disso que fazem com elas. Então a menina, você vê uma mulher em miniatura, mas ela é uma criança, né? Ela é uma criança, para brincar, e ela já se veste, já está pensando em pintar. Eu sempre questiono, para quê, né? Qual é o fim disso? Ah, porque fica mais bonito. Mas a criança é bonita nela mesma, assim, né? Então, eu penso que essa questão da precocidade, tudo que é precoce é precário. É precário, porque não está no tempo, né? Você pega lá a banana verde, você vai comer, não está horrível, né? Então, da mesma maneira, o ser humano, quer dizer, ele não está preparado ainda nem para um relacionamento, de conversar com as pessoas, quando é criança. Então, as coisas têm o seu tempo. Tenho aqui uma pergunta. O que é família? Pai, mãe e filhos. Então, mãe ou pai solteiro ou viúva e filhos não é família? Mãe, avós e filhos, ou pai, avós, filhos, não é um tipo de família? Irmãos órfãos não são uma família? Netos e avó, primos e avó? Sim, tudo isso são relações familiares, né? Que partem do vínculo fundamental de pai, mãe e filhos. O que é família, né? Família é pai, mãe e filhos, né? E toda vez que a gente sai desse dinamismo da família, entendida no seu núcleo fundamental, nós, de certo modo, desvirtuamos, né? Aquilo que é a experiência entendida como família, nem sempre porque queremos. Hoje nós vivemos a situação que é muito comum do divórcio, né? Infelizmente, nós vemos situações de viuvez, etc. e tudo. É claro que tudo isso, de algum modo, né, tira daquele ideal que é a família. Mas não é uma questão de moralidade isso num primeiro momento, né? Quer dizer, uma mãe solteira, né? Quer dizer, vai ter mais dificuldade de fazer crescer a sua família. É família? É, né? Mas a gente tem que perceber que nós vamos introduzindo elementos, né, que vão ferindo também um pouco a estrutura que, na verdade, contribui de modo fundamental para a formação da pessoa. Mas não quer dizer que não sejam famílias. Todas elas são famílias. Aliás, hoje nós temos caracterizações familiares, tanto quanto é possível a imaginação humana, né? Mas existe o projeto de Deus também, né? Então a gente precisa entender que existe um núcleo fundamental, né? E nós somos chamados a isso, o homem e a mulher na conjugalidade, a constituir a sua casa, a constituir a sua família. Estamos dizendo que relações parentais, às vezes surgidas da necessidade, não são famílias. Claro que são, seguem sendo, e na ausência desse núcleo fundamental, talvez sejam a única referência que essas crianças, esses jovens podem ter também para amadurecimento da experiência de sua vida. Com certeza está aí. E uma outra que vem, alguns estudiosos em meio ambiente são categóricos em afirmar que a causa dos diversos problemas ambientais que sofremos hoje é devido ao grande aumento da população humana. Em alguns países, o número de filhos já é controlado devido a diversos fatores. Como conciliar esses temas com a visão da igreja quanto a ser aberto à vida? Existe uma conciliação sereníssima com isso, né? Quer dizer, as pessoas acham, a igreja não quer, nem propõe que a gente tenha simplesmente filhos por ter filhos. Existe um conceito muito bonito, desenvolvido, né, por nós e compreendido por nós, que é o da paternidade e da maternidade responsáveis. Significa que cada família deve planejar a sua família. E planejar a família implica que a gente saiba reconhecer, né, segundo aquilo que são nossas condições humanas, físicas, psíquicas, econômicas, sociais, né, levar em consideração aquilo que o casal é capaz de fazer quanto experiência familiar. O professor Felipe falou de um projeto de 6, né? Diz assim, é um projeto, né, que eles precisam avaliar o quanto é possível para eles, né? E procurar fazer isso do modo mais sereno possível.
A igreja não é contra o planejamento familiar, né? E quando a gente está falando da abertura à vida, nós estamos falando de uma generosidade, né, da parte dos casais em fazer crescer uma família, até porque o melhor modo, né, de desenvolver um indivíduo humano é dentro de uma convivência familiar, que é o núcleo fundamental da sociedade, né? É muito triste quando nós vemos aí crianças crescendo sozinhas, né? Na frente de um computador ou de um videogame, e educadas e cuidadas muitas vezes mais pela empregada doméstica do que pelos próprios pais, né? Então, nós precisamos ter autocrítica também. Claro que devemos ter os filhos que nós somos capazes de ter, né? E capacidade sobre todos os aspectos. Agora, hoje há uma fobia também, né, de filho, como se fosse só prejuízo e não dom, né? É muito triste que a gente veja isso também por aí, né? Ah, quantos filhos você tem? 3. 3, né? Que coisa, né? Como é que você consegue? É como se fosse uma coisa, né, impossível, né? Existe um prejuízo muito grande hoje de uma mentalidade que associou, né, o número de filhos simplesmente aos critérios econômicos, né? E isso é muito pobre, né? A nossa sociedade é muito pobre nesse sentido, em humanidade e em generosidade, né? Os filhos, né, são o dom mais precioso para o crescimento dos pais, né? E quem é pai sabe o quanto é capaz de amadurecer na vida com a presença dos filhos e a participação dos filhos na vida. É um dom precioso para crescimento nosso, né, como pai e como mãe, né? E é uma pena que às vezes a gente queira fazer simplesmente a base de cálculo matemático, né, a questão do desenvolvimento. Quanto à questão técnica, falando sobre questão de crescimento populacional, na verdade, hoje, nós somos capazes de produzir muito mais, né, do que nós precisamos para nos alimentar, né, e a sociedade toda. O que não existe é justiça social, né, e uma justa distribuição da riqueza. Mas se nós fôssemos um pouquinho mais justos, né, nas nossas convivências, teríamos para todos com a maior tranquilidade. E a própria teoria de Malthus, né, que corrobora essa ideia, já não é uma teoria tão aplicável assim, porque em termos técnicos nós produzimos realmente muito mais do que precisamos para alimentar. Agora, é tudo uma questão também de boa vontade e de melhor distribuição das nossas riquezas. O nosso Brasil é o exemplo muito claro disso, né? Assim, mais de 70%, né, daquilo que nós produzimos no Brasil ficam na mão de 6% da população. Há uma injustiça na distribuição da riqueza, né? Então nós precisamos aprender também a usar dos nossos recursos para fazer o bem, senão fica realmente muito difícil. Só um detalhe muito pequeno, não é possível se estender nesse assunto, seria um assunto para uma palestra inteira. É que quando fala de um dia inteiro, quando fala de explosão demográfica, gente, olha, existem índices já estudados, comprovados, assim, possíveis de serem encontrados na internet, de que não há explosão demográfica. Isso tudo foi uma farsa. Nós estamos num inverno demográfico. A sociedade está envelhecida. Tem países que deixarão de existir dentro de algumas décadas. Isso já foi anunciado. Canadá, Alemanha, Japão. Quer dizer, o Japão ainda não tanto. Mas tem várias, assim. Então, você não tem mais crianças. Na verdade, eles vêm abrindo as portas para os imigrantes. Isso aqui é um assunto assim muito longo, mas nos contam uma história e logo nós a aceitamos sem questionar. Precisamos estudar, né? Eu gosto muito, para quem não leu, vale a pena ler. É uma história muito bonitinha, mas e muito simples. A gente pensa de Platão, pensa alguma coisa muito alta, mas a República de Platão fala sobre a alegoria da caverna. Imagino que muitas pessoas aqui conhecem, né? Então vale a pena encontrar, porque é um livrinho que você compra aí barato, mas que trata de uma historinha lá, basicamente, numa interpretação muito livre, de uma pessoa que sai da caverna, isso em resumo, né? E depois que vê o mundo fora, que na verdade nunca viu o mundo fora da caverna, não acreditava que existia mundo fora da caverna, não entendia nada fora da caverna, estava lá presa desde que era ser humano, e quando sai, vê o mundo. Ele coloca que preferia ser o que era o pior na época era o camponês assalariado. Ele falou que preferia ser um camponês assalariado a voltar para a caverna.
No entanto, ele volta para a caverna para poder justamente falar para os outros que, olha, o mundo está lá fora, não é o da caverna. E as pessoas querem calá-lo, fecha a boca, e não é verdade, e tal, quer bater, matar e tal. Puxa, ele quer anunciar isso. Obviamente é uma interpretação livre muito rápida. Vale a pena ler porque é muito bonito. Na República de Platão, às vezes é um livro que você encontra por R$6 em banca, pelo menos em São Paulo se encontra em qualquer banca, né? E essa alegoria da caverna é muito inteligente. Quando a gente fala, quando eu estou falando de verdade, estou falando desses temas, né? Estamos aqui tratando de a gente saber gastar tempo com o estudo daquilo que recebemos através dos jornais. Os jovens pensam que está no jornal é verdade, né? Uma pessoa da minha família de mais idade pensava que o que falava na novela era verdade. Então assim, puxa, a gente tem que realmente dedicar-se a estudar. Pedindo para terminar, eu só vou responder, então, muito pontualmente, nem vou aprofundar, mas pergunta sobre as características próprias da sexualidade. Olha, eu acho que a principal característica é a diferença dos cromossomos XX para a mulher, XY para o homem. Então, assim, sim, não é XX para homem, né? E ponto, né? Então, assim, é uma característica evidente e clara, está nos cromossomos, né? E é próprio do homem e da mulher. Existem muitas outras células mesmo, o óvulo da mulher, o espermatozoide do homem, quer dizer, e outras tantas características que diferem. Agora, quando falo de sexualidade, é justamente isso, ser homem e ser mulher. Então, espero que isso tenha ficado claro, porque se a gente não parte desse pressuposto e não entende realmente a base, puxa, tudo pode valer. Não, tudo pode valer ou nada pode valer é uma colisão, né? É que nem entrar num carro. Tudo pode, provavelmente você vai bater. Se nada pode, o carro não anda, né? Então, o fato é que esse é um homem, essa mulher, XX e XY, né? Então, não tem como reinventar essa engenharia humana, biológica.